Agora, ele veio para requerer o que é seu. Assim, ele tomou o livro, colocou-se ali diante de João e puxou, abrindo o selo. Puxou o selo. E quando ele puxou o selo, um trovão retumbou no lugar. E quando o trovão estrondou, sem dúvida que João deve ter dado um salto quando o trovão soou. E então um dos 4 animais disse: Agora vem e vê o que é isto, o que está revelado aqui embaixo. Oh, que coisa! João, escreve o que viste. Assim, João se põe a olhar, a ver o que era. João se põe a olhar o que o trovão disse. Foi então que este ser disse a João: Vem e vê qual é o mistério sob o primeiro selo. O irmão Branham bate no púlpito 4 vezes. O trovão, a voz do Criador, o declarou. Agora, ele devia saber o que estava ali. Está vendo? Oh, que coisa! Mas pense agora, ele escreveu isto. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse: Não o escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu, mas quando estes 7 trovões, lá em Apocalipse 10, soaram, ele disse: Não os escrevas, de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isso dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja partir. Está vendo? Já estudamos tudo aquilo de que temos conhecimento, todas as dispensações. Observamos tudo. Vimos os mistérios de Deus. Vimos o aparecimento da grande reunião da noiva nos últimos dias. Mas, ainda assim, há algo ali com que simplesmente não conseguimos deixar de nos preocupar. Há alguma coisa diferente. Mas eu imagino que, quando aqueles mistérios começaram a se manifestar, Deus disse: Guarda isso agora. Espera um minuto. Eu o revelarei naquele dia. Não o escrevas, de modo algum, João, porque ficarão confusos com isso. Somente deixa passar, veja, mas eu o revelarei naquele dia, quando houver necessidade de se fazê-lo. Eles não soaram sem motivo. Lembre-se, como a gotinha de tinta, tudo é com um propósito, tudo é por uma causa. Mas note, o Criador pronunciou, e ele ouviu esta voz e foi ver. Mas agora, o Cordeiro está mostrando a João em símbolo, parecido com uma escritura de igreja, para a igreja saber o que escrever. Ele simplesmente lhe mostra. Disse: Agora, não conte exatamente o que é. Não desça, João, e diga: Agora, isso é exatamente assim, sobre o que está sob este último selo. Não desça e conte, porque se eu contar isso a João, então no decorrer de toda a era, o plano inteiro seria interrompido. É um segredo. Está vendo? Ele somente quer sua vinda. Ele disse: Agora, e ninguém vai saber quando eu virei. Eu simplesmente virei. Está vendo? Está vendo? É só isso. Não é da minha conta saber quando. Eu apenas estarei pronto. Veja, de modo que ele disse. Agora, João saiu, ele pensou: vou ver isso agora. E o que ele fez quando João saiu? Agora, o que ele tem de fazer? Agora, ele tem de escrever isso para a era da igreja. É isso que ele deve fazer. Escrever isso para as eras da igreja. Escreve o que vês destes 7 castiçais de ouro no princípio. Escreve para esta igreja e dize-lhes: Muito bem. E deu-se um trovão. João sabia que era a voz de Deus. E então o ser semelhante a um leão disse: Vem e vê o que foi. E João foi agora
com sua caneta para escrever o que ia ver. Agora, ele não viu exatamente o que era, ele não entendeu, mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando à igreja por um tempo. E agora ele sempre faz, ele esclarece quando é tempo de esclarecer. Mas ele não esclareceu naquele momento. Por quê? Porque ia manter em segredo até a última era. E o toque da mensagem do último anjo era para juntar esses mistérios. Está vendo? Não esclareceu, mas o que João viu, ele apenas viu. Saiu um cavalo branco, com um cavaleiro nele. Assim, foi isso que ele anotou. Veja, quando anotou. Foi isso que ele disse: vem e vê. Assim, João foi ver o que podia ver para escrever à igreja. E quando o fez, ele viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E ele saiu vitorioso e para vencer, e foi-lhe dada uma coroa. E agora, isso foi tudo o que João viu, de modo que ele só escreveu, anotou isso tudo. Agora, veja, isso está em símbolo. Foi assim que a igreja recebeu isso. Mas, com a promessa, e no último dia ele revelaria isso, mostraria o que é. Deus, ajuda-nos a entender. Eras da igreja, mas não é dado a conhecer completamente até a 7ª mensagem desta última era da igreja. Note, ele começa. Este mensageiro da 7ª era da igreja, se você notar, ele não dá início a uma denominação, como os demais fizeram. Lembre-se, se ele não dá... Não, se você verificar, ele é contra isso. Elias foi. Elias foi contra isso? Certamente que foi. João foi contra isso, com o espírito de Elias? Que tipo de espírito Elias teve sobre si? Ele era... Ninguém sabe muito acerca dele. Ele foi um homem comum, mas foi profeta. Ele foi detestado. Que coisa! E em que época ele se levantou? Exatamente no tempo da popularidade de Israel, quando todos tinham se tornado mundanos. E lá saiu ele, e foi um que detestava mulheres. Sim, Senhor, sem dúvida que foi. E ele amava o deserto. Essa era sua natureza. Então, aquelas pessoas deviam ter reconhecido quando esse indivíduo apareceu lá com aquele mesmo espírito sobre si. Apareceu lá, este João. Não era bem vestido como as celebridades, como eu disse a noite passada. Eles beijam os bebês e fazem casamentos e fazem enterros e assim por diante. Mas este homem apareceu como um homem do deserto. O que era? Ele amava o deserto. Outra coisa que ele fazia, ele detestava a denominação. Ele disse: agora não comecem a dizer, nós pertencemos a isso ou àquilo, porque eu lhes digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele não era pessoa que se comprometia. Eles não puderam, disse, fostes ver uma cana agitada pelo vento? João não. Não, Senhor. O que ele fazia além disso? Exatamente como Elias, que disse a Jezabel, ele disse a Herodias. Chegou bem na frente de Herodes e disse: não te é lícito possuí-la. Ela decepou sua cabeça por causa disso, está vendo? Ela tentou pegar Eliseu, aquele mesmo espírito que estava em Jezabel estava naquela mulher. E a mesma coisa está na igreja Jezabel hoje. A mesma coisa. Agora note isso. Que grande lição encontramos aqui. E agora parece que aquelas pessoas teriam reconhecido. João começou a repreender aquelas pessoas e a se pôr ali de pé. Parece que eles teriam reconhecido que aquele era o espírito de Eliseu. Eles deviam ter entendido isso. Isso é o que ele era. Agora, e verificamos agora e encontramos no decorrer das eras da igreja, conforme a Escritura, que nos está prometido um retorno desse Espírito, pouco antes do tempo do fim. Isso é verdade?
A congregação diz: Amém. Agora, e note, você notará a natureza disso. Agora, ele não dará início a outra era da igreja, como Lutero e Wesley e todos os demais fizeram. Ele não dará início a outra igreja, porque não há mais eras da igreja a dar início. Está vendo? Não haverá mais. Por isso, ele tem que ser contra isso, porque seu espírito será exatamente como foi com eles lá atrás, o mesmo espírito. Como disse a noite passada, agradou a Deus usá-lo 3 vezes diferentes. Esse é o seu número, 3, não 2, 3. Já o usou 2, agora vai usá-lo novamente. Ele disse que sim, prometeu isso. Agora, note agora, quando ele fez isso, ele não vai dar início a uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. E o mensageiro o 7º anjo, o qual é o 7º mensageiro, a 7ª era da igreja, é o indivíduo que vai revelar, pelo Espírito Santo, todas essas coisas misteriosas. Isso vai... Quantos estiveram aqui a noite passada? Vejamos sua mão. Acho que não terei de ler isso novamente então. Vocês sabem exatamente onde está. O capítulo 10, vejam. Muito bem, muito bem. Os reformadores vinham para reformar a última era caída da igreja que os precedia. E então, depois que os reformadores vinham e reformavam a era da igreja, a partir do ponto onde ela estava, e ela voltava para o mundo, então eles davam início a uma nova era da igreja. Eles sempre fizeram assim, sempre. Agora, nós estudamos isso, está vendo? Em outras palavras, aqui foi uma era de igreja católica, da Igreja Católica Romana. Veio Lutero, um reformador. Ele é chamado reformador. E o que ele faz? Ele começa exatamente ali a falar duro. E ao fazê-lo, ele protesta a igreja. E a seguir, o que ele faz? Forma a mesma coisa da qual ele veio tirar as pessoas. Outra igreja. Então, eles têm outra era de igreja. Então, a seguir, lá vem... A era da igreja está em tão grande confusão. Vem João Wesley, outro reformador. Veja, forma outra era da igreja. Entendem o que quero dizer? Outra era da igreja é formada. Todos eles foram reformadores. Note, esta última mensagem da última era da igreja não é um reformador. Ele é profeta, não reformador. Mostre-me onde um profeta já deu início a uma era da igreja. Ele não é reformador, ele é profeta. Outros foram reformadores, mas não profetas. Se tivessem sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Foi por isso que eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas essas outras coisas, porque foram reformadores e não profetas. Mas ainda assim foram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia em que viviam, e Deus os ungiu e foram enviados lá e arrasaram com aquelas coisas. Mas a plena palavra de Deus nunca veio a eles, porque não eram profetas, eram reformadores. Mas nos últimos dias terá de ser um profeta para captar os mistérios de Deus, para trazer de volta, porque os mistérios só foram conhecidos pelos profetas. Assim, este indivíduo tem de vir. Está vendo o que quero dizer agora? Ele não pode ser reformador, tem de ser profeta, porque tem de ser alguém que tenha dom e esteja ali na posição, que capte a palavra.